é isso aí. Vamos para mais um Comente Bíblia, então. Agora nós vamos falar sobre o conteúdo em si da carta de Paulo aos Romanos. Você pode ver o último vídeo, né? E você vai entender o que aconteceu antes dessa carta ser realmente enviada aos Romanos, tá ok? Fica comigo aí. Os assuntos que são abordados na carta de Paulo aos Romanos é a universalidade do pecado, a justificação pela fé. Ninguém é justo. A primeira parte é a necessidade universal, Romanos 1:1 até o Romanos 2:20. Primeiro capítulo até o segundo capítulo, versículo 20. Diz assim o primeiro versículo da carta: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O seu primeiro versículo, tá bom? E andei pesquisando, eu recomendo aqui você usar aí o apologeta, é muito bom, tem muita coisa de proveito, tá ok? Tem muitos comentários lá, tem até um aplicativo, mas ainda não está 100% funcional, está sendo trabalhado, mas o que tem lá já nos ajuda muito. Vamos lá. Então Paulo introduz essa carta com uma saudação única, incluindo informações doutrinárias e também a respeito de si mesmo, e ele se apresenta aos santos que estão em Roma, chamados para serem santos. Quem é chamado para alguma coisa. Chamados para serem santos. Não são chamados só para escaparem do inferno. Não são chamados somente, entendeu? Não, são chamados para serem trabalhados. Porque a salvação, a salvação tem 3 aspectos pelo menos. Em termos de justificação, você é justificado quando crê. Em termos de santificação, é o trabalhar do Espírito Santo regenerador em sua vida até que você chegue ao terceiro nível, o terceiro ponto, né? Que é a glorificação, que é quando o seu corpo é transformado em outro corpo. Você sai desse corpo, ou Jesus volta e de alguma forma você vai ter que ser transformado desse corpo para um outro, né? O que Paulo chama em outro lugar de adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A adoção de filhos acontece quando esse corpo é transformado em outro, seja pela vinda de Jesus ou pela ressurreição dos que creem em Jesus em sua vinda, os que estão dormindo em Cristo, no caso. Os que estiverem vivos serão transformados, ok? Então quem é chamado para alguma coisa, é chamado para ser santo. E o que é ser santo? Santo é separado, só isso. Separado para alguém, ou para alguma coisa, ou para algum propósito, meu povo, tá ok? Vamos para o comentário ainda do primeiro versículo. Aqui aparece no primeiro versículo, nesse primeiro versículo diz Paulo, servo. Tem alguns significados essa palavra na Bíblia, certo? Mas aqui é o local onde essa palavra servo aparece literalmente como escravo, certo, queridos? Aquele que serve, né? Não é só a questão de serviço voluntário, não. Quando eu faço serviço voluntário, não sou escravo. Estou fazendo porque quero, fazendo por amor ou por interesse, mas não, aqui é servo, aqui sabe, é um escravo que está sujeito à vontade de outro. Um escravo, alguém que possa, propriedade de alguém, propriedade do seu senhor, tá bom? Existem pessoas que dizem assim, é escravo, mas é escravo voluntário. Não é escravo por amor. Bom, até você escolher ser escravo por amor, você tem o poder de fazer essa escolha. Só que depois que você escolhe, quero servir por amor ao meu Senhor, pronto, acabou. Você é escravo para sempre do seu Senhor, ok? Outra observação no versículo 1 que nós precisamos fazer aqui, meus amados. Observação letra B. Chamado para ser apóstolo. Quem é chamado por alguém. Uma das coisas que eu falei ontem, dia 20 de abril de 2025, no culto dominical,
Ontem eu falei assim, que quem tem autoridade para chamar alguém para ser apóstolo é Jesus. Está lá em Efésios capítulo 5, acho que versículo 11 em diante. Vai dizer, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, né? Então, chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Não foi por homens. E o que Paulo tinha para nos repassar era recebido direto do Senhor Jesus. Amém? Paulo faz questão de salientar isso. Eu fui pessoalmente chamado por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Se você quiser observar, você pode olhar ali, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, veja o versículo 7 e 8. E também você pode observar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 16 ao 18, tá bom? Então, é isso. Pedro até tentou colocar mais um ali, o Matias, né? Para completar o número dos 12, mas quem foi chamado pessoalmente pelo Senhor para compor essa vaga que Judas abandonou foi o apóstolo Paulo. Foi chamado diretamente por Jesus Christ, ok? A terceira observação, separado para o Evangelho, separado ao nascer. Ele foi separado ao nascer. Mesmo que, chegando na fase adulta, ele tinha se tornado um monstro perseguidor da igreja do Senhor. Um monstro que ameaçava, né? Ele era a ponta de lança dos sacerdotes de Jerusalém. Ele queria realmente destruir aquela obra. Ele tinha muito zelo pela obra de Deus, mas não tinha conhecimento pleno de Deus e nem da propósito de Deus. Então ele foi separado para o Evangelho desde que ele nasceu. Só que o encontro dele foi lá em Damasco, depois que ele estava perseguindo a igreja e a obra de Deus. Verifique, por favor, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 15. Ele foi separado também. Ele foi separado no ventre, né? Como diz aí Gálatas 1,15. Ele foi separado ao encontrar-se com Cristo. Isso foi lá em Damasco, quando o Senhor derrubou ele do cavalo lá. E ali é o novo nascimento dele. Tá bom? E terceiro, ele foi separado pelo Espírito Santo. Onde? Lá em Antioquia. Quando eles estavam orando, o Espírito Santo disse: separa-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho já aqui para eles fazerem. Atos 13, versículo 2. Então ele foi separado pelo Pai antes de nascer. Ele foi separado por Jesus ao encontrar-se com ele em Damasco. E ele foi separado pelo Espírito Santo quando estava na igreja de Antioquia. Foi separado, muito separado. Amém, queridos? Então, para o Evangelho, o que é Evangelho? O Evangelho de Deus. Não é o Evangelho sobre Deus. Não é, Paulo não foi separado simplesmente para anunciar algumas verdades que eu mesmo estou aqui passando para você. Conhecimento você obtém e você repassa. Não, mas ele foi chamado para ser, para viver, para coexistir, né? Para ser parte desse Evangelho de Deus, né? Certo? E ele não só vai ensinar isso, ele vai viver isso e vai repassar aos demais tudo o que o Espírito Santo e que o Senhor Jesus revelar para ele. Observe na leitura, na sua Bíblia, pelo menos na minha aqui, na NVI, não existe um ponto final entre primeiro e segundo versículo. Então o segundo versículo não pode ser desconectado do primeiro em hipótese alguma, para que você tenha um entendimento completo do que ele está dizendo. Ele vai seguir dizendo assim, olha, versículo 2, que antes havia prometido por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras. Veja Atos 13, do versículo 32 e 33. Esse Evangelho de Deus para o qual Paulo foi separado, ele fala do cumprimento das promessas de Deus. Ok? Versículo 3 diz: acerca do seu filho, que como homem foi feito descendente de Davi. Ele era descendente de Davi. Certo? E o Evangelho de Deus é sobre esse Filho de Deus. Pronto. Ele não foi feito filho de Deus, ele já era filho de Deus. Mas ele foi feito descendente de Davi. Por causa de quem? Por causa do José,
que era de Belém, que era da cidade de Davi. Observações aqui no versículo 3. É o seguinte: as promessas de Deus são relacionadas ao seu filho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ao descendente de Davi, né? Desde o Gênesis já falava do descendente da mulher, filho, né? O descendente, aquele que pisaria a cabeça da serpente, a serpente iria morder o seu calcanhar. Se você observar Romanos 9, no versículo 5, anote também aí, por favor, o Evangelho de João 1,14, onde diz que ele se fez carne. Mateus 1,1, tá bom? Você vai compreender a seguinte questão. Quando nós nascemos da semente dada pelo homem, certo? Mas quem nos dá o Espírito é o nosso Deus. Então nós nos tornamos alma vivente. Deus mais o ser humano. Quando nós envelhecemos e morremos, o nosso corpo volta ao pó, o Espírito volta a Deus que foi quem deu o Espírito. A Bíblia diz que Deus ele é o Pai dos Espíritos. Amém? Quando nascemos na inocência, nascemos na condição de filho de Deus e também filho do homem. Porque a semente é humana, mas o Espírito é divino. Contudo, em nossa carne já vem o veneno da serpente, que é o pecado tentando se manifestar como um vírus que está incubado ali, mas leva um tempo para se manifestar. Quando é que ele se manifesta? No tempo que a consciência aparece. Que a consciência das coisas, elas vêm com leis, com princípios, com regras. E quando eu começo a quebrar leis, princípios e regras, eu peco. Porque o que é pecado? É transgressão da lei, é cometimento de iniquidade. E aí quando eu peco, acontece a separação. E o que é a separação? Separação é a morte. Eu morro espiritualmente quando eu peco. Enquanto eu não peco, não há separação. Logo, ninguém nasce morto, porque ninguém nasce separado de Deus. A gente chega a morrer, a ser separado de Deus, quando a gente peca. O profeta Isaías diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. No momento que você tem consciência, o pecado passa a ter vida e você morre. Né? Eu morro espiritualmente quando o pecado vive. Ou seja, aquele vírus que estava incubado, ele manifesta e ele me mata. Eu só volto a viver através de Cristo Jesus. Eu sou redimido da morte, certo? No meu novo nascimento, tá ok? Eu acho que o próprio apóstolo Paulo disse: antigamente eu vivia sem lei, mas aí vindo a lei realçou o pecado, e o pecado tomando oportunidade pela lei provocou em mim todo tipo de concupiscência, e aí por isso eu cometi pecado e morri, né? Mas antes ele vivia sem lei, antes ele era filho de Deus, era como Jesus fala: os pequeninos dos tais é o reino dos céus. Não tem como uma criança recém-nascida que vive em inocência ser herdeira do reino dos céus e ser separado de Deus. Então ninguém nasce separado de Deus, não. A gente nasce com a tendência a separar de Deus por causa da nossa carne já vencida, tá ok? Vamos ao versículo 4 dessa carta de Paulo aos Romanos, onde diz assim: e que mediante o Espírito e santidade ele foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi declarado aqui, ele foi só apontado, ele foi manifestado, ele foi publicado como Filho de Deus, mediante o Espírito de santidade, que o ressuscitou, né? Tá bom? No versículo 3, a expressão feito filho de Davi, mas no versículo 4, não diz feito filho de Deus, porque foi só declarado filho de Deus, né? Foi publicado como filho de Deus, tá bom? Mediante o Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos.